No vídeo de hoje eu escolhi falar sobre uma empresa que ficou muito famosa nos últimos anos, principalmente ali pela diversificação dos seus negócios, tanto com a entrada da Vale, como também da entrada da Raízen na Bolsa de Valores, que a Raízen é uma joint venture entre a Shell, que é a parte ali dos poços, né, a parte de distribuição, como também a parte ali do etanol, que é mais voltada ali para a Cosan. Então eles criaram a Raízen para buscar ter sinergias também nesse setor. E também ficou muito famosa ali com investimentos de alguns investidores bem famosos, né, como o Luiz Barsi, que acreditou também no potencial desse setor e também acreditou no potencial do ativo, tendo comprado algumas ações da Cosan. Então no vídeo eu quero trazer aqui um espelho da empresa, que eu vou até utilizar a analítica para a gente analisar ali a parte dos indicadores, como também no balanço a gente compreender o que aconteceu com a empresa, né? Por que ela fez desinvestimento na Vale, por que ela aumentou também o endividamento. Eu quero também trazer uma clareza para vocês sobre lucro da empresa e também geração de caixa, porque eu percebo que a empresa tem gerado resultados, pelo menos na DRE, tem gerado lucro, mas ao longo do tempo o fluxo de caixa, que é o mais importante, ela não tem gerado. Então isso também gerou um pouco de incerteza no mercado e, claro, isso fez com que a empresa teve queda nas ações, que a empresa também ficasse um pouco descontada, só que é um grande problema a gente analisar apenas pelo indicador. É importante a gente considerar também as empresas dentro do grupo. Então aqui na analítica, se a gente for considerar aqui os indicadores, a empresa está muito descontada, né? Porque, por exemplo, ela tem um valor patrimonial da ação de R$ 10,67 e a cotação dela hoje está R$ 7,43. Então se a gente for pegar aqui a relação preço sobre valor patrimonial, hoje está 0,68. E se a gente considerar aqui o contexto histórico, ela nunca negociou abaixo do valor patrimonial. Então tem muitos investidores que tendem a entrar no ativo apenas por esses indicadores aqui. Se a gente for pegar aqui o PL também, 3,10. Se a gente considerar também o dividend yield, que está um pouco atrativo aqui, de 5,97, quase 6%. Quando fica próximo a 6% já é um dividend yield atrativo, porque a média do nosso Ibovespa é algo em torno de 4,5% a 5%. Então aqui você já considera também o dividend yield um pouco atrativo. Só que qual que é o grande problema que eu vejo hoje na Cosan? O problema dela que eu vejo é essa parte aqui do endividamento. Porque a Cosan, ela é uma holding. Ou seja, ela é uma empresa que detém participação em outros negócios. E uma holding, ela tem seus resultados via equivalência patrimonial. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma empresa no nosso grupo que lucrou R$ 1.000 e nós temos 20% dessa empresa. Então, nesse caso, a equivalência patrimonial vai pegar 20% desse resultado, ou seja, R$ 200 iria entrar no nosso balanço como lucro. E esse aqui é um grande problema dentro da Cosan, porque vai ter empresas que vão conseguir ter resultados legais, só que como ela tem um percentual às vezes menor do que um outro ente do mercado, ela vai reconhecer ali um resultado um pouco menor também. Então isso é interessante vocês considerarem na análise de vocês antes de entrar em algum ativo. Outra coisa que também é interessante a gente ter aqui como um estudo da empresa é a parte de eficiência. Se a gente for analisar aqui, a margem líquida dela é de 10,40. Então, assim, de forma geral, olhando a empresa, não parece ser um grande problema estar exposto a ela. Só que aqui é interessante a gente ter uma visão um pouco mais crítica dela, porque ela é uma empresa que tem um alto endividamento, ela está em um setor que não é tão recorrente assim os resultados, tem muita sazonalidade. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o porquê a empresa caiu, quais são os riscos da Cosan e também vocês compreenderam um pouco a queda também do ativo. Então, primeiro de tudo, eu fiz aqui uma seleção de algumas notícias para a gente compreender um pouco a compra da Vale e por que depois ela fez um desinvestimento, ou seja, ela vendeu a sua participação que ela tinha adquirido da empresa. E eu peguei essa notícia aqui que foi muito interessante aqui do Brasil Journal, que é um jornal mais voltado também para o mercado financeiro. Tem muitas notícias também interessantes desse jornal, então porque às vezes eles colocam alguns gestores, pessoal também do conselho de administração, então ficou uma matéria bem rica mesmo em informação. Então, no dia 10 de outubro de 2022, ou seja, mais de 2 anos atrás, o Brasil Journal fez essa notícia mostrando aqui um pouco os detalhes da Cosan, tanto que até de alguns administradores, por exemplo, a gente tem o Rubens Ometo, que antes ele é até o presidente do grupo mesmo, hoje ele é mais um conselheiro, então aqui mostra muitas as informações do crescimento da empresa, a construção de um portfólio que ao longo do tempo a ideia deles era construir um portfólio que era irreplicável, ou seja, não é todo momento que você vê uma empresa de lubrificantes, uma empresa de rede de postos ser criados isso de uma vez, né? Às vezes uma empresa de gás também. Então eram negócios irreplicáveis, que você só teria condições de se expor a esse setor se você virasse também um acionista da Cosan. Então essa era a ideia mesmo por volta dessa notícia. Então, olhando a notícia, a gente já percebe que na época o mercado já estava com uma desconfiança em relação ao balanço da empresa, porque ela tinha comprado 6,5% da Vale
e naquela ocasião as ações já tinham caído 9%. Então aqui eu queria trazer uma curiosidade para vocês da compra desse percentual da Vale. Porque primeiro de tudo, na época eles compraram 1,5% da empresa e os recursos foi financiado tanto pelo Itaú como Bradesco. Então aqui a gente já considera que eles já estavam utilizando capital de terceiro ali desses dois bancos. E essa amortização da empresa ia ser feito pelo dividendo que ia receber da Compass e também da Raízen, que eram duas empresas do grupo. A Raízen é a empresa ali, a Joint Venture com a Shell, e a Compass é mais voltada ali para gás também, que é a empresa Óleo e Gás, que ela também trabalha dentro do balanço. Então aqui você já considera que eles estavam se expondo a um capital de terceiro, de dois bancos, e estava esperando um dividendo, um resultado futuro dessas duas companhias, porque ao longo do tempo eles precisavam também amortizar essa obrigação da Vale. Na época que 1,5% na Vale já era um valor muito considerado. E os outros 5% era feito ali por uma estrutura de derivativo, ou seja, eles compraram ali um direito de se expor a mais percentuais dentro da Vale. Tanto que os primeiros 15% dos derivativos iria vencer no final de 2024, ou seja, 2 anos depois dessa notícia, e o restante iria finalizar ali por volta do final de 2025. Só que aqui a gente já considera que no início desse ano eles venderam toda a sua participação na Vale, e eu queria explicar para vocês qual que foi o racional disso, né? Porque aqui a gente tem um primeiro motivo, né? A empresa, ela já estava utilizando capital de terceiro dos bancos e ainda estava esperando o resultado que ia vir no futuro de outras duas empresas. Então aqui já é o primeiro termômetro, o primeiro motivo mesmo para a gente analisar o porquê que a empresa estava passando por maiores dificuldades no início desse ano e também no início de 2024, porque as ações caíram mais de 60% se você considerar os últimos 12 meses. Como eu tinha explicado anteriormente, como a Cosan é uma holding, ela depende dos resultados das suas subsidiárias. E aqui é um grande problema para a empresa, porque as empresas que estão debaixo da sua holding, elas são muito sazonais. Se a gente for pegar aqui a parte da Raízen, então se você pegar tanto a parte de 2024 e 2025, porque a safra ali, a parte que ela tem mais a parte ali também do etanol, a empresa teve um prejuízo líquido que somou mais de 2,57 bilhões e revertendo um lucro, né, no mesmo período de 793 milhões. Então aqui você já considera que o balanço das próprias empresas do grupo já estava passando por alguma dificuldade. E com base nisso, a empresa já estava sabendo que os resultados tanto dali da Compass como também da Raízen já iria vir negativo. Tanto que ela até tentou fazer ali um desinvestimento em alguns ativos dentro do grupo que não eram aquelas duas companhias, que no caso seria a Moove, que era mais voltado ali a parte ali de lubrificantes. Só que na época que ela quis abrir capital da Moove ali na Bolsa de Nova York, fazer o IPO dela, você não teve muita demanda também dos investidores. Então que você já considera que a Cosan entrou em um momento assim muito ruim, porque as duas empresas, a Compass e a Raízen, já estavam dando resultados negativos e ela não conseguia ter demanda para os seus outros ativos dentro do balanço. Então como que ela ia pagar essa obrigação na compra da Vale, que era 1,5% que tinha suas obrigações com o Itaú e com o Bradesco, e os outros 5% via derivativo. Então aqui no caso a empresa entrou em um momento assim muito ruim, tanto que o Rubens Ometo até na época falava, poxa, os juros têm que cair, a gente precisa ter um resultado mais positivo, porque essa compra da Vale foi uma taxa de CDI mais 1,1. Então era uma alavancagem também um pouco mais cara, então isso não conseguiu trazer valor para os seus acionistas. Então aqui já olhando a parte do balanço da empresa, o que eu queria trazer para vocês era uma ideia assim o seguinte, olha, é importante você analisar a parte da DRE, que é a demonstração de resultado, ela é feita por competência, e você olhar também a parte da geração de caixa, a parte ali do fluxo de caixa. Se a gente for analisar aqui a parte do destaque, a empresa teve um EBITDA até saudável. Ela reconheceu ali um resultado por equivalência de 8,2 bilhões. Foi até um aumento em relação a 8,1 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Aqui você também teve um resultado líquido de 293, você também teve ali outros destaques também ao longo do tempo. Só que qual que é o grande problema a gente analisar isso? Qual que é o grande problema da gente analisar apenas a parte da DRE? Porque essas empresas aqui, a Rumo, a Compass, a Moove, a Radar também, até a parte da Vale, tava dando resultados para a empresa, porque era só por equivalência. Só que nem sempre esses resultados ajudavam a geração de caixa da companhia, que isso que era o grande problema da Cosan. Porque se você não tinha recebimento de recursos dentro do balanço, como que ele ia pagar suas obrigações ali da compra da Vale? Então isso prejudicou muito os resultados da companhia. Tanto que se a gente for analisar aqui a parte do fluxo de caixa, olha o tanto que era um problema para a empresa. Ela recebeu aqui algo em torno de 343 milhões
que provavelmente foi um repasse ali da Raizen, e ao longo do tempo ela teve que fazer muita gestão ali da dívida. Então aqui, ó, no caso, ela teve um caixa gerado negativo de menos 1,5 bilhões, porque aqui ela recebeu 343 milhões das suas subsidiárias via dividendo, só que aqui, só de despesa e de juros, ela pagou aqui mais de 670 milhões, então a conta não fechava. Então é por esse motivo que ela teve que fazer ali desinvestimento dentro da Vale, ela teve que vender seu percentual ali ao longo do tempo, para tentar reduzir também seu alto endividamento. Outra coisa também que eu queria trazer para vocês é sobre a parte aqui do cronograma de amortização, porque a empresa ela estava com um caixa robusto de mais de 2,4 bilhões, mas ela teve que alongar sua dívida. Então ela saiu ali das suas obrigações de 2024, 2025 e 2026. Lembra que na notícia do Brasil Journal, ela tinha que adquirir ali por volta no final de 2024 e também no final de 2025 um percentual da Vale? 15% dos seus derivativos iria se encerrar aqui no final de 2024 e o restante ali no final de 2025. Então o que ela fez? Ela teve que desfazer dessas obrigações e alongar sua dívida com outros credores. É claro que essa dívida aqui não tem mais a ver com a Vale, isso aqui é mais também sobre as outros ativos que está dentro do balanço. Mas ela teve que fazer esse movimento porque senão em algum momento teria dado algum resultado negativo e, claro, isso aqui ia trazer uma certa instabilidade dentro do seu balanço patrimonial. Então, por conta disso, os investidores ficaram muito pessimistas com a empresa, porque a empresa tinha alto endividamento, tinha margens baixas, a gente estava considerando ali algo em torno de 10,74, mas por conta dos juros da dívida, isso estava diminuindo também a margem líquida da empresa. Além das companhias que eram suas subsidiárias, estava com um setor um pouco mais sazonal. Então isso estava prejudicando muito até as percepções do futuro da companhia. E aqui eu queria só trazer mesmo um gráfico da empresa. Hoje aqui ela está com uma queda de mais de 60%. Então aqueles investidores que acreditavam no potencial da empresa teve uma perda muito grande de valor de mercado. Então isso não gerou muitos resultados para quem acreditou no potencial dos seus ativos. Isso é muito ruim porque olhando o portfólio da Cosan, a empresa tem muita sinergia dentro do grupo. Porque, por exemplo, a gente tem a Compass que trabalha na parte de óleo e gás. Você tem a Raizen, que é a parte ali da joint venture, que trabalha mais com a parte ali de etanol também, esse novo combustível mais renovável também. Tem a parte de distribuição da Shell. Você tem a Moove, que também é a parte de lubrificantes, que utiliza sinergias dentro dos postos ali da Shell também. E você tem a Rumo, que é a parte ali de ferrovias, né? É uma das maiores empresas desse setor. E você tinha a Vale, que fazia também a logística dentro da Rumo, que aí você tinha o minério de ferro e também você fazia ali a parte da logística. Então é ruim nessa parte da empresa porque é uma das maiores empresas do nosso país. São setores que são irreplicáveis, são setores também que têm suas vantagens competitivas, e se a gente for considerar ali em termos de faturamento, a Raizen está uma das empresas que tem o maior faturamento do Brasil no seu setor, mais de 200 bilhões de reais. Então isso aqui é muito ruim nesse sentido. Só que, por exemplo, é sempre interessante a gente analisar a empresa por todo o seu contexto. Como eu tinha falado, aqui na UVP a gente considera uma empresa legal aquela empresa que está no setor perene, que tem baixo endividamento, que tem margens altas, que tem suas vantagens competitivas, e também a gente tem uma percepção positiva ao longo do tempo, que é totalmente diferente do que a gente tem uma visão sobre a Cosan, porque a Cosan ao longo do tempo tem passado por maior dificuldade. O grande desafio mesmo dela é reduzir o seu endividamento. Então a gente considera que ao longo do tempo ela tende ainda a sofrer muito com volatilidade, muito por conta de preço internacional ali dos seus produtos, como também da sua estrutura dentro do balanço patrimonial. Então seriam essas informações que eu queria trazer para vocês. Esse vídeo aqui foi uma sugestão que eu recebi lá do Soco Matinal, que teve algumas perguntas também relacionadas ao Cosan. Então se vocês tiverem outras sugestões também de outros ativos, de ações mesmo também, algo mais voltado também a balanço, entender por que a empresa teve uma queda nas suas ações, deixa nos comentários que eu também posso fazer alguns vídeos voltados também a esses assuntos. Então seriam essas informações. Até mais, valeu, obrigado.